Olá, aula de Geografia do dia 25/5. Nesta aula de Geografia, nós vamos fazer a leitura das páginas 36 a 39. Nós vamos falar um pouquinho sobre as comunidades indígenas, tá? Atualmente, no Brasil, existem cerca de 200 povos indígenas vivendo em diferentes estados. Os povos indígenas que vivem no Brasil apresentam muitas diferenças entre si, por exemplo, na língua que falam, nas atividades que praticam, festas que realizam e também em suas crenças. Muitos desses povos vivem em aldeias localizadas em florestas e retiram da natureza grande parte do que necessitam para viver. Em geral, os povos indígenas que vivem atualmente no Brasil conservam vários costumes que herdaram de seus antepassados. Entre esses costumes estão a maneira de construir as moradias e organizar a aldeia, e de preparar os alimentos, realizar festas, plantar, colher, caçar, pescar, coletar os frutos e as raízes, extraindo da natureza somente aquilo que necessitam para viver. Nós temos aqui um grupo indígena realizando uma pesca, aonde os homens jogam na água o timbô, que é uma planta, que ela tem um poder de deixar os peixes um pouco atordoados, e as mulheres realizam a pesca pegando esses peixes com cesto, com a mão ali, tá? E essa é uma prática deles. Do lado aqui, na página 37, nós temos o trabalho em comunidade. Nas comunidades indígenas, nós temos a divisão do trabalho, como é na nossa comunidade também. Por meio do trabalho, os povos indígenas constroem suas casas e obtêm os alimentos e vários materiais que utilizam no dia a dia. O trabalho nas aldeias indígenas é dividido entre os homens e as mulheres. Em algumas aldeias, os homens são encarregados da caça e da pesca. Também são eles que retiram as árvores da mata, abrindo clareiras, onde geralmente constroem moradias e formam roças. Com a madeira das árvores, eles fazem canoas, arcos, flechas e outros instrumentos. As mulheres são encarregadas dos preparos dos alimentos e cuidado com os filhos pequenos e criação de animais. Em algumas aldeias também são elas que cultivam a roça e fazem a colheita. Nós temos aqui um homem do povo indígena Pareci caçando animais em meio à floresta, na aldeia Uazarê, em Campo Novo, Parecis. Embaixo nós temos aqui, uma mulher indígena pegando lenha para produzir e cozinhar os alimentos com o seu filho pequeno aqui também. Então, agora nós vamos para a página 38 e 39. Nas páginas 38 e 39, nós vamos falar do cidadão do mundo, patrimônio histórico, cultural e artístico. O povo brasileiro apresenta uma enorme diversidade cultural. A riqueza de nossa cultura pode ser observada de várias maneiras em nossas manifestações artísticas, danças e ritmos musicais, nas construções históricas de nossas cidades e nos pratos típicos da nossa culinária, em nossas festas populares. Para proteger essa riqueza cultural e assegurar que ela seja conservada para as próximas gerações, passamos a considerar muitas dessas manifestações culturais do nosso povo como parte do patrimônio cultural. Nós temos aí uma imagem da cidade de Salvador, capital do estado da Bahia. Ela tem as suas construções são construções portuguesas do período colonial. Nós temos aqui uma foto do conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, que é a capital do nosso estado, Minas Gerais. São obras que foram construídas na década de 1940 pelo arquiteto Oscar Niemeyer,
tem o Jardim de Buller Max e o painel da fachada da Igreja de Azulejos de Cândido Portinari, tá? São as obras. E na próxima página tá falando aí também das manifestações artísticas como artes, pinturas em corpo, que os índios fazem para os seus rituais e festas. Nós temos a capoeira aqui, né, que é uma dança, uma luta, que é de origem africana. E nós temos o frevo, que é uma dança originada lá de Olinda e Recife. Ela surgiu há mais de 100 anos e ela é um dos principais ritmos que influencia o carnaval. Então, essas manifestações culturais aqui, nós podemos chamar elas, um conjunto de manifestações culturais, nós podemos chamar de folclore, né? Que é lendas, tradições, culturas, maneira de vestir, música, que nós sempre estudamos aí na escola. E nós, como cidadão e como pessoas, nós temos que zelar por esses patrimônios, né? Impedindo que eles venham se deteriorar, estragar ou sumir através de um roubo. Então, nós temos que zelar todas as vezes que nós visitarmos, nós temos que respeitar as regras, né? Valorizar aquilo que é da nossa cultura, tá bom? Então, da nossa aula de geografia é somente isso. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!